A aula de hoje é bem tranquila. Na verdade, a gente vai sair um pouco daquela... Porque o curso de cálculo numérico até aqui, o capítulo 1, como vocês puderam perceber no capítulo 1, a gente fala a respeito de erro e onde que eles ocorrem, falando do sistema de numeração e tal, né? Mas não fizemos necessariamente nenhuma aplicação de cálculo numérico em si, né? Só mostrando onde que as coisas aparecem, os erros podem aparecer em cálculo numérico, como que é o estilo desses erros. E a partir de hoje, a partir do capítulo 2, a gente vai começar a falar de zero de função de uma variável. Ou seja, a gente vai começar o curso de cálculo numérico, né, colocando em prática o que a gente tem falando a respeito de erro. Miguel chegando aqui, só um momentinho. Vai lá que a mamãe vai. Ele aprendeu agora a abrir a porta do escritório. Tá dando pé para ele já, a maçaneta. Aí ele já tá puxando e tá entrando, entendeu? Não tá ficando preso lá do lado de fora, não. Tá terrível, Miguel, viu? Então a gente vai começar a falar a respeito de zeros de função. Isso aqui é bem tranquilo, porque o que é o zero de função? Na verdade, é a raiz, né? O que é uma raiz de uma função? Se você tem uma função de uma variável real, é aquela mesma função que você estudaram no curso de cálculo 1, y igual a f de x. Imagina você ter uma função que tem esse formato aqui. O que é o zero de uma função? O zero de uma função são esses pontos aqui, ó. São os pontos onde corta, ou seja, são os valores de x, de forma que a imagem, ou o y, né, vale zero. Ou seja, que tenha os pontos da forma x e zero, né? Aqui em cima do eixo das abscissas. Então, vamos falar de zero de função. Aí você pergunta, mas por que esse assunto agora, né? Onde que o curso de cálculo numérico pode atuar em uma situação como essa? Esse exemplo aqui, ó, a gente viu lá no início, quando a gente introduziu. Primeiro, a gente falou a respeito de um sistema simples, né? Um circuito simples, onde tinha somente essa equação aqui, ó, V menos RI igual a zero. Nesse caso aqui, a gente poderia encontrar a corrente facilmente, né? Simplesmente fazendo essa conta, né? V dividido por R. Mas aí depois eu falei para vocês que a gente introduzisse outros elementos no circuito, poderia ser difícil a gente isolar o valor de I, ou seja, como a voltagem aqui ela depende da corrente, o valor da resistência aqui, da temperatura, essas constantes são dadas, então resolver essa equação para esse caso aqui, onde o I ele aparece aqui e aparece aqui no argumento do logaritmo, podia ser mais complicado resolver a equação do que simplesmente isolar a raiz dessa maneira aqui, ó. Então, onde que vai entrar o nosso intuito aqui do cálculo numérico? Vai ser tentar o quê? Vai tentar aproximar o valor de I. Suponha que a gente não detém uma ferramenta gráfica para poder visualizar isso aqui, né? Você poderia, por exemplo, você poderia tentar chutar alguns valores aqui, só para vocês entenderem aqui no GeoGebra, para essa voltagem aqui, dependendo da corrente. Imagine que você vai fazer... como é que é a fórmula mesmo? Lá era V... Vamos chamar esse V aqui de Y, que seria a imagem, e vamos chamar esse I aqui de X, que seria o domínio. E vamos chutar valores para esses números, né? O R aqui a gente pode chamar de 2, essa constante aqui toda a gente pode chamar de 2 também, esse S aqui a gente pode chamar de 1, só para a gente ter uma ideia do que seria isso. Então, ó, o que acontece? Você poderia fazer assim, ó, Y, que é o V, menos o R vezes I, então vou chamar de 2 vezes I, o I eu vou chamar de X, isso aqui mais, tem uma constante lá, que é o, quem que é, aqui, ó, menos K sobre T vezes Q, então vou colocar menos 3, vamos chamar isso aqui tudo de 3, menos 3 vezes o Ln, menos 3 vezes o Ln, menos 3 vezes o Ln de quem? O Ln de I dividido por IS, vamos pegar X dividido por 3, por exemplo. X dividido por 3, mais 1. Para a fórmula que estava lá, igual a zero. Suponha que isso aqui vai ter, não sei se isso aqui vai ter raiz, acho que ele não vai entender, não. Só para... Y
não conseguiu isolar o y, né? Vamos mudar as constantes, talvez não tenha solução aqui, ó. Vamos tirar esse 3 aqui, deixar umas constantes mais simples. Eu quero isso aqui, na verdade, opa, apaguei tudo. Y menos 2x menos o ln. O ln, será que ele está entendendo o ln? Logaritmo? Logaritmo de quem? Vamos chamar de x, vamos pegar o is como sendo 1, mais 1, igual a 0. Aqui, ó. Tá vendo que a gente tem uma curva? Deixa eu dar uma melhorada aqui. Nesse caso aqui, parece que o 0 é raiz, né? O x igual a 0 parece ser raiz. Mas se a gente mudar os coeficientes aqui, ó, vamos pegar aqui, em vez de 2, vamos pegar meio. Pelo jeito aqui tá passando tudo na origem, né? X dividido por 4. Ficou parecendo que o 0 vai ser solução dessa equação aqui para... Depois a gente pode até verificar isso quando a gente estiver falando de métodos numéricos, né? Da bissecção. Vamos testar essa equação aqui para a gente ver se realmente o valor de i que vai zerar isso aqui vai ser o i igual a 0. Beleza? Mas qual que é o objetivo aqui? O que eu quero que vocês entendam, né? Se nós precisamos encontrar o zero dessa função acima, nós vamos introduzir o que a gente chama de métodos numéricos, que vai nos permitir resolver esse tipo de problema. Se a gente não temos uma ferramenta gráfica para poder analisar, se a gente não consegue isolar o i tão facilmente, igual foi só nessa parte aqui, então a gente vai fazer os processos iterativos. E esses processos iterativos é o quê? Você chuta um valor inicial para essa raiz e a partir desse chute inicial você vai refinando através do processo interativo para obter uma melhor aproximação do valor real dessa referida raiz. Tranquilinho? Até aí? Tranquilo, gente? Marcos falou sim. Felipe também. Marcos Dias. Ok, então. Então, aqui, ó, para ser uma raiz, é o que eu tinha comentado para vocês, a raiz é dada por esse camarada que a gente está chamando de alfa aqui, ele é raiz ou zero da função, se a imagem dele for zero. Então, graficamente, os zeros de uma função corresponde ao valor de x, em que a função intercepta, tá vendo? A função intercepta o eixo do gráfico, né? Na verdade, intercepta o eixo do x, o gráfico intercepta o eixo do x, né? Como mostrado na figura 2.1 a seguir. Aqui, ó, a figura 2.1, as 5 raízes, tá vendo? Da função g. Aqui tá falando que a função g tem 5 raízes, tá vendo? No intervalo AB, x1, x2, x3, x4 e x5. Então, quem são essas raízes? São exatamente esses números aqui, ó, em que está interceptando. Então, eu tenho x1, eu tenho x2, eu tenho x3, eu tenho x4 e tenho x5. Então, isso aqui significa ser zero. Então, essa aula acho que não vai ter muita novidade em termos de conhecimento matemático, né? Porque, como vocês já fizeram o curso de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, né? Alguns já fizeram EDO, outros estão fazendo EDO. Então, a teoria que a gente vai apresentar aqui é bem básica, né? Contém lá no curso de cálculo 1, ou talvez até no ensino médio, né? Então, as raízes de uma função podem ser encontradas analiticamente, ou seja, se você conseguir resolver essa equação de maneira exata. Exemplo aqui, ó. Eu tenho uma função que a gente chama... Exatamente, no GeoGebra. Vocês podem desenhar no GeoGebra e aí vocês dão um zoom, beleza? E aí você coloca uma escala no GeoGebra que dá para você colocar um valor aproximado lá onde corta o eixo. Aqui eu tenho o que a gente chama de função polinomial de grau 1. Então, logicamente, se você... Isso aqui é uma equação... O gráfico disso aqui dá uma reta, né? Inclinação positiva e tal, né? Vai dar uma coisa assim, né? Ela vai cortar no menos 3 aqui, quando o x for 3, vai dar 0, então ela vai cortar assim, né? No menos 3 aqui e no 3 aqui. Então, logicamente, isso aqui eu consigo resolver analiticamente dessa maneira. Essa outra aqui também eu consigo resolver, só mudou os coeficientes angular e linear que mudou,
mas você faz a conta, você encontra que x igual a 3 sobre 2, é aquela é a mais inclinada aqui, assim, né? Opa, assim, né? Vou fazer um risco mais certo aqui. Ela é assim, ela vai cortar aqui no menos 4 e vai cortar aqui no 3,5, né? Então, é outra reta que também funciona dessa maneira. Aqui a gente tem uma parábola, tá vendo? A equação polinomial de grau 2. Nesse caso aqui, como o delta é positivo, eu tenho duas raízes reais distintas, então ela vai cortar com cavidade voltada para cima, vai cortar no 2 e no 3. Então, ela vai ficar assim, né? No 2. Meu desenho tá horrível, né? E aqui ela vai cortar no 6, né? Então, vai ter uma parábola dessa maneira. Então, a gente consegue resolver esse caso. Esses casos são simples, a gente consegue resolver analiticamente. Agora, imagine se você tem um caso de jeito aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu já tenho uma raiz cúbica, aqui eu já tenho uma seno de x mais exponencial, e aqui eu tenho um x mais ln de x. Quer ver o gráfico dessas funções? Elas já não são mais tão simples, né, para poder resolver. Essa aqui de grau 3, ela vai ter, com certeza ela vai ter uma raiz real, porque é de grau ímpar, né? Então vai ter que cortar pelo menos uma vez. Então, ó, x ao cubo, x ao cubo, só colocar ela aqui para a gente ver o formato, só por curiosidade, x elevado ao cubo, mais quem? 2x quadrado menos x mais 2x quadrado menos x mais 1. Mais 1. X ao cubo mais 2x quadrado mais 1. Aí, cadê a minha f de x? Ela tá lá em cima. Aqui, ó. Tá vendo que ela tem uma raiz aqui, ó? Mais ou menos aqui no 2, dá para você dar um zoom aqui, dá para você poder aproximar isso aqui, ó, entre menos 2,6, dá para aproximar mais aqui, né? Entre o menos 2,5 e o menos 2,6, tá vendo? Dá para você ir aproximando no GeoGebra aqui, você consegue uns valores bastante interessantes, com precisão de, ó, você pode ir dando zoom, tá vendo? 3 casas depois da vírgula. Você consegue aproximar, tendo paciência para ficar fazendo scroll do mouse, você consegue uma aproximação boa para a raiz. Essa outra aqui, ó, seno de x mais e elevado a x, deixa eu ver, deixa eu voltar aqui para onde é aqui, né? Colocar. Tem algum jeito de voltar para a página inicial sem. Aqui, ó. Sem necessariamente ter que ficar coisando o mouse. Deixa eu tirar essa malha, eu não gosto muito dessa malha. Deixa eu ocultar isso aqui, ó. Seno de x mais exponencial de x igual a zero, igual a g de x, né? Então, como que você faz essa g de x igual, para mostrar quando que ela é igual a zero, você vai ter que usar esse recurso aqui, porque só a função, ó, imagina você chamou isso aqui de g de x. G de x igual a seno de x mais, vou deixar assim por enquanto, e elevado a x. Opa. É a função aqui, ó. Tá vendo as raízes? Ela tem uma raiz aqui, tem outra aqui, tem outra aqui, outra aqui. Tá vendo que ela tem um monte de raízes. Na verdade, infinitas raízes, né? Porque o seno aqui, ó, ele vai para menos infinito aqui, ó, o tanto de raízes que ela tem. Se você quiser resolver essa equação aqui, g igual a zero, g de x igual a zero, eu substituí o g de x. Acho que eu fiz coisa errada aqui. Deixa eu fazer de novo aqui, ó. Seno de x. Opa. Seno de x mais exponencial de x igual a zero. Tá vendo esse monte de reta aqui, ó? Essas retas paralelas?
elas são exatamente os valores das raízes, tá vendo? Se você colocar aqui, por exemplo, a g de x igual a seno de x mais exponencial de x, tá vendo que é exatamente os valores onde tem as raízes, ó? Aqui, aqui, tá vendo? Aqui, 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 ó. Então, são esses valores, aqui, deixa eu circular aqui para vocês verem, são esses valores aqui, ó. Que são as raízes, tá vendo? Outro caso que a gente pode utilizar é, por exemplo, x mais ln de x. X mais ln de x, deixa eu só dar uma... Vou esconder isso aqui. Tá apagada. Se você pegar... Vou voltar aqui. X mais ln de x, que é a função aqui, h, né? Essa função h, ela tem só uma raiz, tá vendo? Que é só essa aqui, ó, porque ela vai para menos infinito aqui e ela vai para mais infinito lá, né? Então, se você pegar, por exemplo, x mais ln de x igual a zero, tá vendo? Você vai encontrar somente essa interseção aqui, que é a raiz. Então, se eu não tenho uma ferramenta gráfica, que eu quero falar para vocês, que para poder estimar o valor dessas raízes, sem o GeoGebra, fica difícil, né? Então, nesses casos aqui, a gente precisa de um método numérico para encontrar uma estimativa para a raiz da função estudada. Então, na aula de hoje, Cleverson chegando, na aula de hoje, o Célio falou para poder não dedurar quem chegasse depois, né? Mas quando chega aqui, aí não tem jeito, né? Para dar bom dia. Então, na aula de hoje, vamos fazer exatamente isso, né? Ou seja, vamos falar desses processos interativos que a gente utiliza para poder aproximar uma raiz. Então, o método numérico para se encontrar os zeros de uma função deve envolver as seguintes etapas. Primeiro, eu vou tentar limitar o meu problema. Eu não sei quem é a raiz, mas pelo menos eu vou tentar encontrar um intervalo de forma que essa raiz esteja contida nesse intervalo, ou seja, eu vou tentar reduzir um pouco o meu problema. Ao invés de procurar na reta toda a raiz, a interseção com o eixo do x, eu vou pegar entre A e B. Então, o primeiro passo é determinar um intervalo em que você tenha a certeza que tenha uma interseção do gráfico com o eixo do x. Então, para isolar a minha raiz. Segundo passo, calcular a raiz aproximada através do processo com a precisão do erro indicada, que a gente vai ver o que significa. Então, como é que funcionam os processos interativos? Existe um grande número de métodos numéricos que são processos interativos, como o próprio nome diz. O que acontece? Eu vou tentar fazer o quê? Vou repetir. Processo interativo é você pegar o quê? Uma etapa anterior e replicar para obter uma nova aproximação. Então, a ideia nesse tipo de processo aqui, ó, é repetir um determinado cálculo várias vezes, obtendo, através de cada nova interação, um resultado mais preciso do que na interação anterior. Bom, então, e a cada interação utiliza o resultado da interação anterior como porque eu preciso de uma entrada e uma saída. Então, a entrada do passo seguinte é a saída do anterior. Então, para isso, eu vou precisar de algumas coisas, que são 3 elencadas aqui. A estimativa inicial. Então, o que é a estimativa inicial? Lembra que eu falei para vocês, no caso de procurar raiz, eu preciso de saber pelo menos o intervalo que eu tenho certeza que tem uma raiz ali. Então, como um processo interativo se caracteriza pela utilização do resultado da última interação, né, para o cálculo seguinte, a fim de iniciar o processo interativo, é preciso ter uma estimativa inicial, ou seja, eu preciso ter um chute inicial para poder iniciar. A partir daquele chute inicial, vou obter na etapa seguinte a nova entrada e assim sucessivamente. Então, aí a pergunta que se faz, será que a partir desse chute inicial, será que eu estou aproximando da raiz? Ou será que a interação seguinte ela está ficando cada vez mais longe do que seria a raiz? Isso tem a ver com o que a gente chama de convergência. O que é convergência? Convergir é aproximar do valor, ok, né? Do valor que seria a raiz. Então, a fim de obtermos um resultado próximo do resultado real esperado, é preciso que a cada passo, a cada interação, né,
nosso resultado esteja mais próximo daquele esperado. Isto é, ou seja, eu preciso que o método numérico ele tenha convergência. Então, a gente vai ver lá no método de Newton mais na frente que nem sempre é possível a gente obter convergência. Pode ser que, dependendo do valor inicial que você chuta, o processo interativo vai te levar para longe da raiz e não para aproximar da raiz. Então, portanto, é muito importante estar atento a isso e verificar a convergência do método para um determinado problema antes de tentar resolver. Bom, como o método é interativo, eu não vou ficar fazendo isso a vida toda, né? Ou seja, eu vou ter que parar uma hora, né? Então, isso é dado pelo critério de parada. Então, obviamente, não podemos repetir esse processo numérico para sempre, né? Então, é preciso determinar, é preciso parar em um determinado instante. Então, para isso, vamos utilizar um critério de parada. Então, esse critério de parada está relacionado com a tolerância do problema, ou seja, o erro admissível. Então, eu quero que você encontre a raiz com precisão de 3 casas depois da vírgula. Isso é um critério de parada, por exemplo. Então, outro critério, eu quero que você faça 10 iterações. O número de interação poderia ser um critério de parada também. Então, vai ter essas 3 coisas que eu preciso. Uma estimativa inicial, eu vou precisar saber se o método converge ou não, e eu vou ter que determinar onde parar, né? Ou seja, qual o momento de parar, de acordo com o que está bom, né, para resolver o meu problema. Beleza, então aqui eu tenho essas 3 coisas que eu preciso, de forma geral. Então, voltando aqui para o nosso caso, para zeros de função real, então, para encontrarmos a raiz ou zero de uma função, nós vamos utilizar os métodos iterativos. Na aula de hoje, a gente não vai ver nenhum, né? Eu vou só preparar o terreno para a semana que vem para a gente começar. O primeiro que a gente vai falar vai ser o da bissecção, depois nós vamos ter iteração linear, depois o método de Newton, Rampson, né? Que são 3 métodos que a gente utiliza para poder encontrar raízes. Então, para encontrarmos a raiz ou zero, a gente vai usar os métodos iterativos. Portanto, nós teremos que abordar todos os aspectos nos métodos, esses aspectos, esses 3 que eu falei para vocês, né? A convergência, o chute inicial e o critério de parada para esses métodos. Então, como mencionado acima, o primeiro passo seria o quê? Uma estimativa inicial. Então, no caso, para encontrar raiz, seria o isolamento da raiz. Como que você isola uma raiz? Que é o que está falando aqui na 2.4. Então, para determinarmos o número e a localização aproximada de raízes de uma função para obtermos uma estimativa inicial a ser utilizada, nós podemos analisar através de um gráfico. Se eu faço um gráfico, aí fica fácil, na verdade, você saber qual que é o intervalo em que a raiz está. Nesse caso aqui, ó, você poderia chutar entre 0 e 2, por exemplo. Você não sabe qual que é esse valor aqui necessariamente, mas você poderia chutar que a raiz está entre 0 e 2. Então, é uma estimativa, né? É uma maneira da gente começar a história. Então, se eu tenho uma função f dada dessa maneira, então isso aqui vai ser igual a 0. Uma maneira de isolar a raiz seria o quê? Quando essa f for igual a h, né? Quando a g for igual a h. Então, quando a g for igual a h, então significa que eu vou ter um zero da função f. Concorda? Olha aqui um exemplo aqui, ó. Imagine que você tem a função seno de x menos cosseno de x. Então, eu tenho um seno, essa aqui vai fazer o papel da g, e eu tenho um menos cosseno, que vai fazer o papel da h. Então, quando isso aqui dá zero, isso aqui dá zero quando? Quando o seno de x for igual a... O cosseno passou para o outro lado, né? Quando for igual a menos cosseno de x. Aí você pode desenhar o gráfico do seno, pode desenhar o gráfico do cosseno, né? Quer ver? Ó? Você desenha aqui, por exemplo, seno de x. E desenha menos o cosseno de x. Onde que essas funções são iguais, né? Ou seja, se você pegar p de x, deixa eu ver se ele resolve essa equação aqui, igual a q de x. Ah, tá. Ele já deu outra coisa aqui, né? Ele vai substituir as funções. Então, isso aqui não vai ajudar, não. Apagar, vamos voltar aqui para o seno de x.
Ó, o seno de x está aqui, o cosseno, menos cosseno de x está aqui. Então, eu tenho essa função. Então, esses pontos aqui, onde que elas são iguais, tá vendo? Ó, esse ponto aqui, ó. Deixa eu colocar um ponto aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui, tá vendo? Esses pontos, eles são raízes da função f. Então, se eu pegar a função f, quem que é a função f? Vamos lá. F de x... f de x eu já tinha aqui, então vamos utilizar outra letra. Vamos utilizar k de x igual a seno de x menos... Na verdade, era menos, né? Então, vai ficar mais, na verdade, mais cosseno de x. Beleza? Só voltando aqui para vocês verem a f, ó. A f é seno menos cosseno, tá vendo? Então, vai dar mais cosseno. Então, esse ponto aqui, ó, se eu pegar h de x igual a zero, h de x igual a zero, acho que ele não vai resolver a equação. Acho que não. H não, é k, né? Oh, meu Deus. A k de x igual a zero, substituiu a k. Não consegui resolver dessa maneira. Vamos voltar aqui para o k de x. Acho que dá para me mostrar para vocês o que aconteceu ali no gráfico. Seno de x mais cosseno de x. Tá vendo esses pontos aqui, ó? Esse ponto aqui é o zero da função. Esse ponto aqui, ó, é o zero da função. Esse ponto aqui é o zero da função. Tá vendo que eles estão exatamente no mesmo alinhamento onde a função P era igual à função Q? Então, isolar, subtrair uma função da outra, os pontos onde elas são iguais, tá vendo aqui no ponto B, tá vendo, ó? Então, a abscissa desse ponto B é exatamente o zero da função original, que é a f. Essa função aqui é a função original, essa em amarelo aqui, né, em laranja, ela é a função original. E esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, ó, ele tem a mesma abscissa, tá vendo? Então, eu tenho certeza que vai ter uma raiz entre 2 e 3, por exemplo. Concorda que eu vou ter uma raiz entre 2 e 3? Porque o ponto B está entre 2 e 3. Eu vou ter uma raiz entre menos 1 e 0. Tá vendo? Entre menos 1 e 0 eu vou ter outra raiz. Então, se você transformar isso aqui, o que eu coloquei aqui, acho que foi em radiano, né? Ou seja, se eu pegar π sobre 2, né? Fazer essa conta aqui, ó. Esse π sobre 2 aqui vai dar 3,14 dividido por 2 vai dar 1,07, né? Ó, π dividido por 2, π dividido por 2, 1,57, ó, 1,57 ele está mais ou menos 1,5 está aqui, 1,57 está um pouquinho mais na frente aqui, ó. Então, tem uma raiz entre π sobre 2 e 3π sobre 2. Opa, e π, né? Quem quer π? 3,14. É verdade, né? Tem uma raiz, realmente tem uma raiz entre aqui e π. π é 3,14, tá vendo? Esse intervalo aqui tem uma raiz. 3π sobre 2 e 2π vai ter outra raiz. Tá vendo? Vai ter outra raiz aqui, ó, que é a interseção, que é essa aqui, ó. Ou seja, o primeiro passo é tentar o quê? Tentar isolar as raízes. Isolar as raízes significa encontrar o quê? Encontrar um intervalo que contém essas raízes. Aí você fala, e se eu não tiver um gráfico, se eu não tiver um GeoGebra para poder desenhar, o que a gente faz? Aqui está um pedacinho daquele gráfico, tá vendo? Uma raiz aqui entre π sobre 2 e π, outra raiz entre 3π sobre 2 e 2π, né? 2π dá 6,28, né? Então, tem uma raiz aqui e tem uma raiz aqui. Agora, se eu não tiver um gráfico para poder resolver, aí a gente vai ter esse teorema aqui, que é chamado teorema de Bolzano. O que esse teorema de Bolzano fala? Se tiver uma função contínua no intervalo AB, de forma que a multiplicação das imagens seja negativa,
então significa que f possui pelo menos uma raiz nesse intervalo. O que isso quer dizer? Ó? Imagina que você tem uma função assim, ó, você tem um... Vou fazer um gráfico aqui mais bonitinho. Imagina que você tem aqui o x, tem o y, e aí você tem o gráfico da função. Aqui, ó. Imagina que essa função ela faça isso. Logicamente, eu sei que tem uma raiz aqui, tem uma raiz aqui, tem uma raiz aqui. Mas aí, o que acontece? Como é que eu identifico que tem uma raiz aqui, ó? Imagina que você pegou esse camarada aqui como sendo A, ou seja, a imagem do A é aqui, né? F de A. E esse camarada aqui, ó, você pegou ele para ser o B. Então, a imagem dele, F de B. Quando elas tiverem sinais contrários, tanto faz ser desse jeito ou ao contrário. Então, quando você multiplicar o F de A vezes o F de B, o resultado dá negativo, o que significa isso? Significa que um é positivo e o outro é negativo, ou vice-versa. Ou seja, um está acima do eixo do x e o outro está abaixo, ou vice-versa. Se um está acima do eixo do x e o outro está abaixo, e a função é contínua, uma hora ele tem que passar, ele tem que cortar o eixo do x, não tem? Concorda? A função não pode dar salto, né? Então, ele não pode sair daqui e vir para cá, né? Fazer uma descontinuidade do tipo, por exemplo, ela vai até aqui e aí depois ela começa o gráfico daqui, né? Ou fazer uma descontinuidade aqui no ar. Então, ela não pode fazer isso, porque a função é contínua, não pode ter descontinuidade do tipo salto. Então, a função ela pode fazer isso, por isso que ele fala pelo menos uma raiz. Poderia acontecer isso aqui também, ó. A função vir aqui, né? Fazer isso, fazer isso, fazer isso e continuar. Pode ter uma, duas, três raízes. Então, pelo menos uma, é o teorema está falando, né? Pelo menos uma raiz ela vai ter que estar no intervalo AB. Ficou claro o teorema de Bolzano? Beleza. Então, aqui é só um exemplo para a gente terminar. Aqui eu tenho a função x vezes ln de x menos 3,2. E aí, como eu não tenho gráfico para poder desenhar essa função, aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aquela velha estratégia lá do ensino médio, né? Quando a gente começa a ensinar a função para os meninos, em que a gente faz uma tabela e liga os valores, né? Pegamos os valores do domínio, tá vendo? Substituímos no valor do x aqui, e aí a gente liga esses pontos. Não é assim que a gente faz quando a gente está começando a estudar gráfico? Ou seja, pegou a imagem do 1, a imagem do 1 deu quanto? Menos 3,2. Aí fez esse ponto aqui, ó, a imagem do 1, menos 3,2, deu esse ponto. Pegou o 2, qual que é a imagem dele? Menos 1,81. Marcou. Pegou o 3, a imagem dele deu pequenininha, né? 0,10, ou seja, o 3 é quase uma raiz, né? O 3 é quase, a raiz está bem próximo do 3, ó, porque a imagem aqui está bem próximo do 0 já. E o 4 vale 2,35. Então, a gente tenta ligar esses pontos aqui, ó. Né? Ficou parecendo uma reta aqui, mas pode ser que não seja bem uma reta. Se você pegar valores mais próximos aqui, a gente consegue uma aproximação melhor, né, da curva. Depois a gente vai estudar isso mais na frente, lá em interpolação, para poder a gente pegar uma curva um pouco melhor. Então, eu não sei desenhar o gráfico da função, mas eu posso garantir para vocês que tem uma raiz entre 2 e 3. Concorda que tem uma raiz entre 2 e 3? Porque esse camarada aqui vai fazer o papel do F de B e esse camarada aqui vai fazer o papel do F de A. Então, se você pega o intervalo 2, 3, então significa que o F de 2 e F de 3, nesse intervalo aqui, a raiz vai estar aqui, né? Ou seja, eu vou ter um zero aqui, né? X igual a zero, que vai zerar a minha imagem, né? Ou seja, eu vou ter um F de... Eu não sei quem que é essa raiz, vamos chamar ela de x1. Então, eu vou ter um x1 aqui entre 2 e 3, né? Ele vai estar aqui, ó. De forma que o f de x1 vai valer 0.
Por quê? Porque esse camarada aqui, ó, que é o f de 2, ele é negativo, é o menos 1,81, né? O f de 3 é positivo, que é 0,10, tá vendo aqui, ó, positivo, negativo. Então é certeza que tem uma raiz aqui no meio. Ficou claro? Tranquilo. Tranquilinho, né? Então, nas próximas aulas, a gente vai explorar. Desculpa aí. Nas próximas aulas, a gente vai explorar mais esse conceito, né? A gente vai começar com o método da bissecção, ou bipartição, né? Como algumas literaturas chamam. Depois, o método da interação linear. E, por último, o método de Newton-Raphson, que eu acredito que é o mais rápido para a questão de convergência, né? A gente vai ver isso, né? Naquela questão da convergência que eu falei para vocês dos três critérios. Dúvidas da aula de hoje? Todas. Todas? Ih, pegou. Tem um William novo aqui na sala. É brincadeira, tá tranquila a aula. Foi tranquila, né? Tranquilo. Eu ia perguntar, deixa eu ver aqui a mensagem. Felipe, sem dúvida, Valdomiro. Vou copiar o William também, todas. Vai copiar o William também? Sem dúvidas, sem dúvida, tranquilo. Tenho a impressão que eu vi uma mensagem falando a respeito do método da bissecção, mas eu não estou achando o comentário aqui, não. Alguém perguntou sobre o método da bissecção? Para mim que eu vi uma mensagem. É esquisito. Ia perguntar agora se era a mesma coisa de bissecção. Bissecção é um método que a gente vai ver na aula passada, em que a estratégia é dividir o intervalo no meio. Né? Bissecção ou bipartição é a mesma coisa nesse sentido. A gente vai pegar e vai detectar um intervalo em que a raiz vai estar lá, e aí a gente vai dividir esse intervalo no meio. Quando a gente divide o intervalo no meio, utilizando o ponto médio, aí o que vai acontecer? Você vai calcular a imagem desse ponto médio. Se a raiz for, se der zero, ótimo, significa que você resolveu o problema. A raiz era exatamente o ponto médio. Mas na maioria das vezes não vai ser o ponto médio. Mas aí esse ponto médio vai ter uma imagem positiva ou negativa. Aí você vai fazer o novo par do intervalo para poder usar o teorema de Bolzano. Por exemplo, se a imagem do ponto médio for positiva, você vai utilizar ele como um extremo do intervalo e vai olhar o outro extremo que a imagem deu negativa, né? Porque a raiz vai estar nessa metade do intervalo detectada. Se for o contrário, se a imagem do ponto médio for negativa, você vai pegar o extremo que foi positivo, para fazer o novo intervalo AB, depois cortar ele no meio de novo, ver o novo ponto médio, entendeu? E aí vai fazendo o método até. Nesse caso aqui, o erro, ele vai, por exemplo, você começou com um intervalo de tamanho 1. Se você começou com um intervalo de tamanho 1, então a chance de você estar errando se você vai chutar a raiz do ponto médio, né? Então, o máximo que você vai estar errado é de meio. Ou seja, o máximo que você vai ficar longe da raiz, se elas forem os extremos, por exemplo, o fato que não é, porque se for o extremo, né, a imagem seria zero. Como um é positiva, a outra é negativa, então está descartado. Então, o erro, com certeza, vai ser menor do que a metade do intervalo. Concorda? Porque seria exatamente a metade, porque se a raiz fosse exatamente os extremos. Mas como não é, e você está chutando o ponto do meio, então significa que o seu valor da sua raiz vai estar, no máximo, meio longe da real raiz. Quando você faz a segunda iteração, vai ficar o quê? Vai ficar um quarto, né? Porque você vai dividir o meio de novo no meio, então a sua estimativa vai ficar longe da real raiz um quarto. E depois vai fazendo 1 dividido por 2 elevado a n, né? Que seria quando você divide o intervalo, você vai ficando o quê? Vai ficar, depois você divide no meio, vai ficar 4 pedaços, depois 8, depois 16, 32, ou seja, vai ficar a potência de 2, porque você está partindo no meio, por isso que chama bissecção. Ok? A gente vai ver com mais detalhe na próxima aula. Beleza, então? Podemos ir?
Beleza, até mais, Felipe, Marcos, Lucas, tranquilo, né? Até mais. Tiago, até mais. Célio, com Deus. Até mais, Mateus. Até mais para vocês. Fiquem com Deus.